Está entrando no ar programa Momento Superação. Apresentação Ana Beatriz Oliveira, jornalista e escritora. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou Ana Beatriz Oliveira com mais um programa Momento Superação. E hoje nós temos uma entrevista com uma grande mulher, uma mulher com uma história de força, de coragem, de superação e, acima de tudo, fé em Deus. Hoje nós vamos conversar com a Renata Provenzano. Renata é empresária, ela empreende hoje no ramo de perfumaria e eu tive a oportunidade de conversar com ela, de tomar um café. E quando eu comecei a escutar a história de vida dela, a história dela de superação, de cura, eu fiquei tão impactada que eu tive certeza que eu precisava entrevistá-la. E assim como eu, saí tão transformada, saí tão cheia do transbordo dela, e eu trouxe ela aqui hoje porque eu tenho certeza que você vai sair da mesma forma. Depois que você ouvi-la, você não vai ser mais o mesmo. Então é uma honra para mim estar com ela aqui, é uma honra poder entrevistá-la, e depois de hoje eu espero chamá-la outras vezes, porque ela tem tantas histórias. Vocês vão ouvir uma história hoje, mas eu tenho certeza que ela tem tantas outras maravilhosas, incríveis, de força e de superação. Olá, Renata, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Momento Superação. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazê-la aqui. Conta pra gente, Renata, fala pra gente um pouquinho sobre você. Quem é a Renata? Bom dia, Ana. O prazer é meu, muito honrada por ter sido convidada para participar aqui e dividir um pouquinho da minha história com você e com os ouvintes. Creio que é uma história de superação e principalmente uma história de fé incrível, né? No qual Jesus, né, o meu noivo, é o que me segura no colo, é o que enxuga as minhas lágrimas quando eu estou triste, é o que sorri e que dança comigo quando eu estou alegre. Então, muito honrada de verdade por estar aqui na manhã desse dia. E Renata é uma mulher de muita fé, uma fé tão grande que nem eu sabia que existia essa fé tão imensa dentro do meu coração. Eu sempre digo que Jesus é a paz, né, na minha vida que excede a todo entendimento, e é exatamente isso que a palavra do Senhor diz, e é exatamente isso que eu sinto. É uma paz em meio à adversidade, à dificuldade. Lógico que tem dias que a gente não tem força, né? Somos humanos. Tem dia que estamos entristecidas, tem dias, semanas, muitas das vezes, mas o Senhor está ali sustentando. E a gente só consegue se manter de fé, né, perante esse amor por Jesus, pela fé que excede a todo entendimento humano. Renata é mãe de um menino, de um rapaz maravilhoso, um menino de honra, de ouro, que vai fazer 20 anos agora, no mês que vem. Sou mãe do Luigi, é um orgulho da minha vida, a herança, eu digo que ele é a herança de diamante que o Senhor deixou na minha vida, é meu amigo, é meu parceiro, é um rapaz de índole maravilhosa, estudioso. Ele está cursando engenharia elétrica e Renata, é isso, superação, fé, perseverança, olhar para o alto, para o alvo, e tentando cada dia buscar, né, ser igual a Cristo. Matando o leão por dia, né, se esforçando mesmo. A palavra do Senhor diz que o reino ele é alcançado por esforço. Então eu vivo por esforço para ganhar o reino, porque é lá que eu quero chegar na eternidade. Então Renata é uma mulher de fé e de superação.
Renata, é verdade, eu também concordo plenamente com isso. Eu acredito que sem Deus nós nada somos. Sem a gente se mover por fé, parece que a vida não tem sentido. A gente precisa exercitar e aumentar a nossa fé todos os dias e a gente só encontra isso em Deus, né? Mas, Renata, conta aqui pra mim. Eu lembro que quando a gente sentou naquele dia para bater aquele papo maravilhoso, você me disse que teve um período específico na sua vida onde você teve que exercitar mais ainda a sua fé, né? Foi porque aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma coisa muito séria, né? Que te acometeu, que, como você falou, você nem mesmo sabia que tinha essa fé toda. Conta pra gente que fase foi essa, né? O que aconteceu na sua vida onde você percebeu que você era muito mais forte do que você imaginava, né? E que você precisou ter muito mais fé do que você já tinha e que nem mesmo você acreditava que tinha essa fé toda, que era essa mulher tão guerreira, vitoriosa e corajosa. Que período foi esse? O que te acometeu, Renata, para você entender isso, para você olhar para isso? Conta pra gente. Então, Ana, foi um momento muito delicado, né? Para contextualizar, eu sempre fui uma pessoa, né, desde a minha adolescente, que atravessava já alguns problemas relacionados ao lado emocional, né? Depressão, síndrome do pânico, né? Então eu tinha muito probleminha emocional nesse sentido. Eu era muito medrosa, muito impressionada, ficava muito impressionada com as coisas, a ponto de perder o sono, não conseguir dormir, ficava nervosa, né? Tinha uma tendência a ficar muito nervosa com algumas situações. Então eu já vinha trazendo esse contexto, né, de vida desde a adolescência. Então eu já era uma pessoa vista já com um certo cuidado, né, da parte da minha família, em questões de algumas notícias, algumas coisas, eu era sempre muito poupada, porque eu já tinha esse problema emocional. Então, para não acarretar, né, piorasse mais, enfim, as pessoas em muitas situações me poupavam. Então, mais à frente, né, há muitos anos à frente, tudo começou com sangramentos, né, sangramentos muito intensos, né, naquele período, né, da mulher, de todo mês. E dado o momento, às vezes até 2 vezes ao mês, e muita coisa, muito intenso, né, de sair pedaços mesmo, né. E eu fiquei assim por alguns meses, né, aí descobri que eu estava com miomas, tudo mais. E teve um dia, em específico, antes desse dia específico, eu vinha notando que eu estava emagrecendo, né? Emagrecendo muito. Eu notava que eu estava ficando assim, mais pálida, né? Com a coloração dos lábios, né? A gente percebe os lábios mais pálidos, a palma da mão sempre muito arroxeada, um cansaço, mas nada que me levasse, né, a ter um start de que talvez estivesse acontecendo algo muito grave. Eu sabia que alguma coisa não estava muito legal, mas eu atribuía ao sangramento, tal, a uma anemia, alguma coisa assim, enfim. Aí, nesse dado dia específico, eu não consegui levantar da cama de manhã. Eu estava da cor de uma folha de papel ofício, branca. Eu não tinha força nem para sentar na cama. Aí minha irmã chegou aqui em casa, quando me viu deitada, ela falou: vamos para o hospital agora. E eu ainda teimando: não precisa, eu vou ficar deitada aqui. Ela: não, vamos embora agora para o hospital. E era assim, eu ficava em pé e aquele sangramento descia, né? Enfim, com muita dificuldade eu consegui descer as escadas, né? Ir para o hospital. Aí fui levada para o hospital, ali na perinatal da Barra. E cheguei lá, eu já estava indo para 2 de hemoglobina. E o médico ficou apavorado. Ele falou assim: nesse meu tempo de
de trabalho dentro do CTI, eu nunca vi uma pessoa chegando aqui com 2 de hemoglobina, falando, conversando, contando o que tinha acontecido, né? Enfim. E ali eu fiquei acho que uns 10 dias internada no CTI, tomando muitas bolsas de sangue, né? Fiz uma cirurgia de emergência para retirada de alguns miomas, né? Foi uma cirurgia até bem superficial, não pude nem mexer muito, porque eles ficaram com medo de mexer muito, e de repente o sangramento ainda aumentar mais ainda, enfim. Então eu fiquei ali internada no CTI uns 10 dias, fazendo muitos exames e tal. E no dia da alta, né, a médica me deu alta e falou, olha, eu estou te liberando para ir para casa, mas o seu laboratório ainda está muito ruim, ainda está muito mexido. Aí marcou o dia, né, de eu retornar para revisão, com os exames que ela tinha pedido para eu fazer. Aí quando eu retornei para a revisão, ela olhou os meus exames e viu que a minha creatinina estava muito alta. Mas, assim, ela não maldou, né? Talvez no que pudesse ser, mas pediu para que eu procurasse um determinado especialista e só poderia ser aquele especialista. Ela foi muito enfática em dizer que tinha que ser aquele especialista, né? E realmente, um dos melhores do Rio de Janeiro. Enfim. E eu fui nessa consulta. Ele, como especialista também, quando olhou os exames, ele também não levou para o lado ruim da coisa. O que ele me explicou naquele momento é que, como eu tinha perdido muito sangue, o que poderia ter acontecido era que meus rins tivesse ficado mais preguiçoso, né? Mais paradinho e tal. Aí ele falou, não, eu vou passar de novo. Você semana que vem, você retorna aqui. Aí ele falou assim, não, melhor. Você assim que fizer os seus exames, você me manda aquele cartãozinho do laboratório que eu daqui mesmo vou acompanhando a saída dos teus exames e vou te deixando a par, né, dos resultados. Aí eu naquela hora me desesperei, chorei, e ele também, não, fica tranquila, essas coisas acontecem e tal, vai tudo ficar bem, confia em mim e tal. E ali foi criando um laço, né, com esse médico, de um carinho, né. E então, quando eu retornei na outra semana, que ele olhou, né, não, quando eu retornei, não. Quando os exames começaram a sair, eu estava em casa, aí ele me ligou. Aí ele, Renata, você tá em casa? Eu falei, tô. Aí ele começou, já falou assim, não, é porque aí eu entrei em pânico, entrei em parafuso, não consegui mais ficar com ele no telefone, porque eu já estava sentindo que não vinha uma boa notícia, passei o telefone para a mão da minha irmã, já comecei a chorar, já comecei a ficar desesperada, e ele, com a minha irmã, ele falou, olha, eu preciso que ela venha se internar hoje, e eu preciso conversar com a família. Então, quando o médico fala já dessa maneira, você já imagina, né, que vem chumbo grosso. E assim foi feito, né? Eu esperei, na época, meu marido chegar em casa do trabalho, me levou no mesmo dia, eu dei entrada, fui internada, já fiz uma bateria de exames. Eu acho que no dia seguinte da minha internação, ele já com outro especialista, eles já tinham fechado o meu diagnóstico, né? De fato, o que estava acontecendo, que foi uma surpresa, né? Até para ele, porque ele não esperava, mas devido ao resultado do exame, ele já desconfiou e procurou esse outro especialista para poder fechar de fato. E se fechou o diagnóstico de mieloma múltiplo em último grau de agressividade, já estava assim numa proporção muito ruim, muito grave, né, dito até pelo meu médico depois disso, que ele achou que, naquele momento ele achou até que não fosse conseguir, né, fazer alguma coisa por mim, porque ele achou que eu não fosse conseguir sobreviver mediante aquele resultado, né. Hoje já existem casos, né, de que o mieloma ele já está acometendo pessoas mais jovens.
mas o foco do mieloma são homens, né, negros acima de 60 anos, né? E hoje já está acometendo pessoas mais jovens, né? Enfim. E ali foi quando começou, né? Então, o médico entrou para conversar comigo, para me contar o que estava acontecendo. Minha família estava toda do lado de fora do corredor do hospital. Minha mãe em pânico, porque ela falou, ela não vai aguentar receber nem essa notícia. Do jeito que ela é, o emocional dela, ela não tem força para receber um tipo de notícia dessa. E até então, até o momento, a gente não tinha o conhecimento a fundo, né, de que o mieloma múltiplo para a medicina não tem cura. Ele vai sendo tratado até enquanto a pessoa aguentar, né? E é um tipo de câncer muito ruim. É um câncer que a pessoa se espreguiçar, quebra os ossos, a pessoa definha, né? A imunidade vai caindo, 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 e a expectativa de vida da pessoa é realmente muito ruim, muito pouca, muito curta, né? É uma doença muito ruim. E no estágio, da maneira que a minha estava, já estava assim no grau, né, muito forte, muito alto, o último nível de agressividade. Então, né, e naquele momento que eu recebi aquele diagnóstico e que minha mãe entrou na sala, já chorando, desesperada, olhando para mim, ali naquele momento foi o meu encontro com o Espírito Santo de verdade. Ali desceu um revestimento, uma armadura, né, de Deus na minha vida. Ali naquele momento eu fui curada de toda a depressão, de toda a ansiedade. E eu falei para minha mãe, mamãe, fica tranquila, fica calma, porque eu vou ser curada dessa doença. E ali eu fui a força da minha família inteira. Nunca me deixei abater, sempre com um sorriso no rosto, lógico. Tem dia que você fica meio esquecida, porque ninguém gosta de estar dentro de um hospital, perder os cabelos, fazer quimioterapia. Era notícia ruim em cima de notícia ruim, né? Nada melhorava, tudo só piorava. Ida ao CTI. Enfim, foram muitos processos e o Senhor passou comigo no colo. Tudo que era para eu sentir, eu não senti. Toda a reação que era para eu ter, eu não tive. Então era o próprio Deus tomando conta da minha vida, o revestimento da armadura de Deus naquele momento sobre mim foi sobrenatural. Eu fui a força da minha família, os médicos não entendiam nada, como até hoje não entendem, né? E ali eu passei aquele período de 4 meses no hospital, fiz um transplante de medula autólogo, que foi a minha própria medula, né, que foi limpa e depois colocada de volta, mas foi um processo assim muito intenso, né? Que a gente não tinha notícia boa, né? As coisas sempre, mas tudo que era para eu sentir, não sentia. Então ali, depois do transplante, né? Daquele período todo de hospital, depois do transplante, eu já estava com uma data para retornar para fazer um segundo transplante, porque do jeito que a doença era agressiva, o transplante não ia conseguir combater totalmente. Então, eu já estava com uma marca já predestinada para poder retornar e fazer um segundo transplante. E para honra e glória do Senhor, eu nunca precisei fazer esse segundo transplante. Eu sou um milagre ambulante, um milagre vivo, né? O Senhor é comigo a todo momento, a todo tempo. A enfermidade, há um tempo, tentou dar a carinha dela para fazer uma graça, mas no mesmo pé que ela veio, ela foi, para a honra e glória do Senhor. E a gente que tem uma intimidade com o Espírito Santo, a gente entende esses processos, ao qual às vezes o Senhor nos permite passar para nos dar um alerta em alguma situação. E tô aqui para honra e glória do Senhor, vida normal, faço tudo, não sinto nada, sabe? Corro, pego peso, dirijo, faço uma vida absolutamente normal, para tudo, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, os meus exames são todos zerados.
Você olha os meus exames, é como se nunca tivesse acontecido nada. Todos os meus exames normais, né? Quase perdi os meus 2 rins, fiz hemodiálise e os meus rins estão aqui 0 bala, todos 2, né? A creatinina nunca mais foi alterada. E isso tudo é o Espírito Santo do Senhor. É o Senhor que me segura. É o Senhor que me protege de todo mal. É Ele que me segura no colo. Ele que é meu travesseiro fofo. É Ele que eu coloco o pé e Ele coloca a estrada para eu pisar. Porque eu não preciso ver para crer. Eu creio nas promessas. Eu creio em Jesus. Eu creio no seu poderio. E não existe poderio maior do que o de Jesus, né? A palavra do Senhor diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai ter que tocar no chão, né? E confessar que Ele é o Deus, Ele é o único, soberano, e nada, 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 nada que esteja abaixo de Jesus, né? Tem poder, né, de te tocar e de fazer qualquer mal a você se o Senhor estiver te segurando no colo. Então, eu estou aqui para glorificar, honrar o nome do Senhor, por Ele me permitir passar por todo esse processo, né? E estar aqui hoje para poder contar, né? Para cada um de vocês, para você, Ana, para vocês que estão em casa também, ouvirem que Jesus é soberano, basta uma palavra e tudo se faz novo. Em meio a um diagnóstico de morte, de sepultura aberta, ele vai lá e diz, não, sepultura fechada, eu sou o dono da vida. E a partir de agora é uma nova história. E é no que eu creio e é a minha fé sobrenatural que excede a todo entendimento. O mundo não entende, o mundo acha que nós somos loucos, mas eu sou louca por Jesus, porque Ele permitiu que eu estivesse aqui vivendo em família, vendo meu filho crescer, participando das coisas do Senhor, participando, né, daqui desse mundo, podendo crescer, podendo amadurecer, podendo mudar cada dia, né? Porque a gente às vezes leva as pancadas da vida, algumas coisas acontecem, e tudo que acontece é com permissão do Senhor para um amadurecimento, para uma mudança, porque o que o Senhor quer de nós é uma metanoia, né? Uma mudança de pensamento. O que agrada ao coração do Senhor é a fé. O Senhor, quando vê uma fé verdadeira, genuína, olha, isso toca o coração de Deus. Então, se você está em casa passando por um momento, uma situação difícil, creia. Jesus é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais de tudo aquilo que nós possamos imaginar. O Senhor, Ele faz tudo novo. Ele exalta, Ele mostra no momento certo, né? Confunde a medicina, é o rei dos reis, o advogado dos advogados, juiz do juiz, general de guerra que não perde uma batalha. Então, creia em Jesus, tenha fé nele verdadeira, porque com a sua fé verdadeira você vai conseguir tocar o céu e o coração do Senhor. Então, é um pedacinho do meu testemunho, bem resumido, para o áudio não ficar muito extenso, né? A entrevista não ficar muito extensa, e tudo para glorificar o nome do Senhor. Que vocês possam ter sido edificados com esse testemunho, né? E que vocês possam verdadeiramente se entregar para Jesus e confiar nas suas promessas. Porque se eu estou de pé, é porque Ele me sustentou. Porque o mundo disse não, a medicina disse não para mim, mas Ele disse sim. Tá bom? É isso, Ana. Nossa, Renata, que história de cura, de fé incrível. E eu creio em tudo que você diz. E olha, que a sua história, que tudo que você está contando possa ser motivação, possa aumentar a medida de fé de quem te escuta agora na rádio. Nossa, se eu que creio em tudo que você está falando, eu tenho uma vida com Jesus, com Deus, eu estou impactada, imagina quem ainda não conhece esse Jesus maravilhoso. Nossa, Renata,
Muito obrigada por estar contando tudo isso, né? Como foi a sua cura. Tá? Ainda não acabou. Até já, fica aqui com a gente. Programa Momento Superação. Apresentação: Ana Beatriz Oliveira, jornalista e escritora.